Pronto, eu quero convidar vocês a abrirem comigo nesse tempo que nos resta, em Lucas capítulo 14, dos versículos 15 ao verso 24. Se você tem a palavra aí, irmãos, tudo bem? Se não tem problema, porque nós vamos fazer a leitura aí no telão. Aqui Jesus está sentado na casa dos fariseus, ou de um dos fariseus importantes, um líder religioso. Vocês se lembram, na semana passada eu preguei sobre Mateus capítulo 23, denunciando os religiosos, os estudiosos da Bíblia, os homens que interpretavam as Escrituras, e que na verdade Jesus teve que colocar o dedo no nariz deles e denunciando tudo aquilo que eles faziam de errado ao conduzir o povo de Deus. E aqui Jesus, de forma graciosa, a despeito dele em dados momentos, ou em alguns momentos, denunciar o erro, ele era muito amoroso, e ele estava à mesa, sentado numa refeição comum, na casa de um destes. E ali não só ele opera um milagre, ele também denuncia essa postura de quem quer aparecer, né? E ele então, ele cura um hidrópico, era uma pessoa que tinha excesso de água em alguma parte do corpo. Depois o Senhor Jesus Cristo fala acerca dos primeiros lugares, dá um estímulo a que você faça o bem a quem não pode retribuir. E os discípulos então falam sobre esse banquete futuro. E o Senhor então responde com uma parábola, que nós vamos trabalhar aqui rapidinho, que tem tudo a ver com esse nosso momento. Vocês sabem que o louvor que nós cantamos aqui fala de casa, lugar na casa. É o banquete preparado, a mesa está pronta, a mesa está posta. Então tudo que nós cantamos remete para o texto da palavra de Deus como preparação, para que o nosso coração não só ouça o que Deus tem a dizer, mas que a gente faça uma aplicação direta à nossa própria vida. O que é que Deus está nos dizendo com isso? O que é que Deus está nos falando através destes jovens? E assim Jesus então faz a resposta, a réplica, e ele o faz contando uma história, uma parábola. Convido você a ficar em pé só para mudar de posição. Às vezes a gente diz assim, não, vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus, mas eu acho que reverência você pode ter sentado, em pé, deitado, tanto faz. Aqui é mesmo para você mudar de posição e poder aguentar o pregador por mais alguns minutos, né? Tá bom? Então vamos olhar para Lucas 14, a partir do verso 15. Ao ouvir isso, a indagação que fizeram a Jesus, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Vai ser muito bom. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles, os convidados, deram desculpas. 3 respostas. Um deles disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe, não vai dar para ir, né? Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro, o terceiro, disse: acabei de me casar, não posso ir. O servo voltou, informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele, o senhor, ficou furioso e ordenou:
vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ei, ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Senhor, que a tua misericórdia nos alcance hoje. Primeiramente, para que possamos abrir nosso coração, nossa mente, para atender ao teu chamado, à tua vontade, aquilo que o Senhor está dizendo através desse texto. Não para uma outra pessoa, não para o meu vizinho, meu pai, meu tio, minha irmã, meu irmão, meu marido, minha esposa, mas para mim, Senhor. Que essa seja uma noite de transformação na vida desta comunidade. Comunidade que o Senhor tem de verdade abençoado e nos ensinado a viver um cristianismo que alcança o outro, que se importa com o perdido, que inclui, que abre os braços, que ninguém fique de fora, que sejamos agentes do reino de Deus e que a tua palavra não volte vazia esta noite. Peço que o Senhor, de uma forma especial, impacte o coração de cada um destes jovens que aqui se apresentaram. Que eles considerem hoje, amanhã, na caminhada, a qualquer momento, entregarem suas vidas a Jesus como único Senhor e Salvador. Assim como todo aquele que nos ouve aqui neste auditório ou na internet. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós estamos chegando ao final do ano. E são várias as confraternizações em nossa casa, na empresa. São vários os momentos em que a gente abre o coração, abre a casa para receber amigos. Algumas festas são privadas. Algumas festas são mais gerais. Você faz e convida todo mundo. Outras não. Ontem eu estive num aniversário de uma pessoa muito querida, logo depois da nossa confraternização. E obviamente aquela pessoa tão amada e tão querida, se ela convidasse todo mundo, ela teria que fazer uma festa no estádio. Mas ela convidou algumas pessoas. De forma especial mandou o convite. E lá nós estivemos. Mas é muito triste quando você prepara uma festa e a pessoa não vai, não aparece. É muito ruim quando você faz o convite e a pessoa não veio, ou deu uma desculpa que você diz, não entendi. Então é interessante. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. E um dia nós vamos nos encontrar lá. Eu queria que você soubesse que Deus está preparando uma grande festa, um grande banquete para o seu Filho Jesus, para honrá-lo. E diz a palavra de Deus, quando aponta lá no Apocalipse, no capítulo 19, no capítulo 7, verso 9, de que este banquete preparado para Jesus inclui multidões. Diz o texto, depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Esta festa futura será chamada de as bodas do Cordeiro. Quando Jesus, o noivo, celebra com a igreja, sua noiva, uma grande festa, um grande banquete. Por isso em Apocalipse 19:9 diz, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E eu tenho falado muito diretamente a alguns amados irmãos,
que estão caminhando na fé já há alguns anos. Eu tenho mais de 50 anos de convertido, vou fazer 40 anos de ministério. Eu vejo essa igreja pós-pandemia renascendo de uma forma maravilhosa. Muita gente nova chegando. Muitos crentes antigos. Converso toda hora com pessoas dizendo: estou retornando a casa, estou voltando a casa. Então esse é um momento também de renovação, de mudança de visão. Como nós vimos em Ageu, a glória desse templo construído depois da sua destruição vai ser maior do que aquela anterior, mas muita gente não acredita. E eu tenho dito a esta igreja, o que Jesus está fazendo agora na vida da igreja de Jesus, nesta comunidade, é muito maior do que tudo que já experimentamos na pandemia ou pré-pandemia. Porque Deus é um Deus de coisas grandes. E Ele faz coisas grandes dos escombros. Como Esdras e Neemias tiveram que voltar e ver uma cidade com seus muros quebrados, arruinados. Um templo destruído. E o profeta Ageu, usado por Deus, diz assim: vocês estão olhando para isso aqui agora, vocês não estão acreditando no que vai acontecer, porque vocês já viram um templo suntuoso lá atrás, com muito ouro, mas Deus está dizendo, a glória das coisas não depende do ouro, não depende da estética, depende da presença de Deus, e quando Deus está presente, Ele usa os improváveis, os pequenos, os quebrados. Ele é o Deus da reconstrução, é o Deus da restauração. Então haverá sim um grande banquete. E nesse banquete, o Senhor fala de multidões. E aqui vem a primeira palavra importante para você, crente em Cristo Jesus. Os dias maus estão chegando e eles vão piorar, não tem promessa de melhora. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas talvez uma palavra para você que anda na fé há muito tempo, e às vezes eu ouço alguns crentes em Cristo Jesus dizendo assim: o bom mesmo é fazer parte de uma igreja bem pequenininha, porque lá o pastor me visita, vai comer na minha casa, ele me conhece, ele sabe o meu nome, e ele então fica com essa coisa diminuta, pequena, mirrada. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. A palavra de Deus fala de multidões, de todas as tribos, línguas, povos, nações. A palavra de Deus fala sim, que você pode sim ter um grupo menor, caminhando com você, como Jesus caminhou com seus discípulos, mas ele estava cercado por multidões. Paulo pregou nas grandes cidades. Então tira isso da sua cabeça, porque você não foi feito para isso. Você é um discípulo de Jesus que precisa abrir a boca e alcançar o maior número possível de pessoas. O Evangelho não foi dado para você guardar, não é o tesouro que você enterra, não é algo que você usa para a sua própria vida. Estou salvo, já ganhei a vida eterna e acabou. Esta palavra sobre o grande banquete mostra inclusive que essa ideia de que você evangeliza seu primo, seu tio, sua irmã, seu pai, sua mãe e sua família, e depois é tudo que importa, e você passa ao largo daqueles que estão em necessidades, como se eles não precisassem, isso não é o Evangelho de Jesus. Então essa é a nossa exortação para hoje à noite, que você se disponha a ser um agente do reino de Deus, que leva adiante, que anuncia às pessoas que o banquete está posto, a mesa está posta. Dá uma olhada no livro de Atos. Veja o movimento do livro de Atos, se essa coisa pequena, essa coisa ensimesmada de pessoas que se conhecem, um GR que não multiplica, um grupo de relacionamento que não entra ninguém, vira um clubinho de amigos que gostam das mesmas coisas, que fazem churrasco no final de semana, mas o reino de Deus fica emperrado, parado, porque o indivíduo não pensa em ninguém a não ser no seu próprio bem-estar e nos seus amiguinhos ao redor. Se fosse assim, nós estaríamos na Aldeota, lá no Meireles,
fazer de uma igreja com ar-condicionado, com muros, com seguranças, para meia dúzia de pessoas super felizes, estudando a palavra de Deus, numa classezinha de escola dominical com ar-condicionado, com um lugarzinho no estacionamento, ou banco privilegiado de algumas pessoas. Jesus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para andarmos nas ruas. Aliás, o texto lido aqui começa com Jesus não numa sala de aula, ele está à mesa, ele está na casa de alguém, ele está comendo, ele está ceando, não é uma classe. Para com isso, meu irmão. O Evangelho de Jesus não é uma tecnocracia, não é um escolasticismo, não é uma elaboração de doutrina, um aprofundamento, que nós vamos aqui criando raiz até morrer. O Evangelho de Jesus é vida na vida. Olha para o Cristo, olha para a palavra de Deus, olha para a caminhada de Jesus. Jesus está no meio da rua, Jesus está falando com a prostituta, Jesus está acolhendo aqueles que eram menosprezados pela comunidade. Jesus vai sim à sinagoga, mas ele mete o dedo na cara dos religiosos, chama os fariseus e saduceus de hipócritas, sepulcros caiados. Porque quando nós não nos abrimos para que o Evangelho passe através de nós, para que a graça vá para além de nós, e não para as nossas próprias necessidades, nós ficamos como um bueiro entupido, apodrece, cheira mal. Nós fomos feitos para sermos canais. O livro de Atos começa com 120 pessoas reunidas num cenáculo. 120. É pouco ou é muito? Você gostaria de fazer parte de uma congregação com 120 pessoas? Legal, né? Para alguns é muita gente. Ai, aquela igreja é muito grande, é muita gente. Olha, essa aqui tem 120. Pedro se levanta, no meio daqueles 120, 3.000 pessoas entregam a vida a Jesus numa hora só, num momento só. Alguns iam dizer, é muita gente. Porque se for assim, não vai ter lugar para mim, não tem lugar no estacionamento, meu filho não pode entrar na classinha, porque tem muita gente. Não vai ter lugar para eu sentar lá na tenda, porque é muita gente. 3.000 pessoas na primeira pregação. A palavra de Deus diz em Atos 8,6 que em Samaria multidões atendiam unânimes. Judéia, Galiléia, a igreja era sólida e crescia numericamente. Atos 9,31. Em Lida, Sarona, lugarejos onde todos se converteram, lugarejos onde todos no lugarejo se converteram. Em Jope, muitos creram no Senhor. Atos 9,42. Antioquia era a terceira cidade mais importante do império, possuindo na época mais de 500.000 habitantes. Lá a igreja abrigava numerosa multidão. Atos 11,26. Gente, eu não estou inventando não, isso aqui é palavra de Deus. Você acredita? Numerosa multidão. Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé pregam e muitos judeus e prosélitos piedosos abraçam a fé. No dia seguinte, quase toda a cidade estava no culto ouvindo a pregação, e tanta gente foi convertida que impactou toda a região. Atos capítulo 15. Em Icônio, grande multidão creu a ponto de haver tumulto na cidade, em face do ciúme dos judeus pelo grande número que seguiam a Cristo. Teve lugares que o comércio local, que vendia aqueles nichos de religiosidade, o comércio estava falindo, porque as pessoas estavam agora crendo em Jesus como Senhor e Salvador, e não mais apegados aos deuses e aos seus amuletos. Numa outra visita a duas cidades, foi constatado que as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. Atos 16:5. Tessalonicenses, numerosa multidão. Muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos gregos, ou seja, era o pobre e era o rico, todos eram alcançados. Irmãos, vocês acham que essa palavra chegou a esse povo através de quem? E de quê? Internet? Não. Boca a boca. Discípulo que faz discípulo. Lembra que eu falei a semana passada
Não é aquela história de que o pastor não fez apelo no culto, porque o apelo tem que ser feito por vocês lá fora. E vocês trazem as pessoas para cá para a gente celebrar aquilo que Deus fez na sua vida e na vida dessas pessoas que você conduziu a Cristo. Amém, irmão? Amém fraquinho, né não? Se fosse lá na Assembleia, hein, irmã? O negócio ia ser do fogo, não é não? Aqui não, eu falo essas coisas, o pessoal, amém, Vai pregar ou não vai? É porque o negócio aqui não é fogo, não é fogo para você sair do canto. Então você é um instrumento, irmão, não espere não. Que tal a gente começar a inventar isso aqui? Domingo que vem, no final, o pastor diz assim, quem foi que levou alguém a Cristo durante a semana, vem para cá com ele, hein? Eu vou trazer alguns, eu vou dar exemplo, você vem comigo? Era assim no Novo Testamento, pessoas cheias do Espírito não calam a boca, pessoas cheias do Espírito não se importam consigo mesmo, com o seu conforto. Pessoas consigo mesmo, que são cheias do Espírito, elas falam, Efésios 5,18 é isso. Falam, abre a boca. Não tem timidez, constrangimento. Por isso Paulo, aliás o Espírito disse ao apóstolo Paulo acerca da cidade de Corinto, eu tenho muito povo nessa cidade. Eu quero dizer para vocês que há um tempo atrás eu fui para uma conferência e disseram, pastor, você vai falar sobre mega igreja. Eu disse, o que é mega igreja? É uma igreja que tem mais de 1000 pessoas. Quanto é que você, eu sei que você tem uma igreja lá que tem mais de 1000 pessoas. Eu disse, meu irmão, isso é lá mega. Mega é o número de pessoas que está indo para o inferno, porque nós temos uma cidade com quase 3 milhões de habitantes. E você está dizendo que aqui tem muita gente? Tem não, meu irmão. Deus tem muito mais gente nessa cidade, muita mais gente no Ancuri, muito mais gente para ser conquistada no seu bairro, no seu condomínio, na sua escola, no seu trabalho. Abre a boca. Mas aí nós vamos entrar o texto e a parábola. Sobre parábolas, né? Como é que a gente interpreta uma parábola? A diferença entre uma parábola, que é uma história fictícia, que ilustra uma verdade real. Uma parábola não tem nome, não tem geralmente lugar geográfico, é uma parábola, tipo assim, certa vez, certo homem, são personagens fictícios, certo? Alguns dizem assim, tem aquela parábola do rico e Lázaro, não é parábola, porque tem a palavra, tem o rico e tem quem? Lázaro, quando tem um nome, não é mais parábola. É real, é Lázaro mesmo. Toda parábola de Jesus, e Lucas tem várias parábolas, ela tem um ponto focal, quer dizer o quê? Jesus conta uma história, mas a história tem um moral, um ponto focal, um ponto principal. Por exemplo, Lucas capítulo 15, nós temos 3 itens perdidos em 3 parábolas. Lembra, classe? Tem a ovelha perdida. Quem lembra das ovelhinhas perdidas? Quantas ovelhas? Eram 100, né? Uma se perdeu, ele deixou as 99, não é não? E correu atrás da ovelha perdida, não foi? Depois a mulher tinha aquele lenço bonito com várias moedinhas, chamada das dracmas. Então ela tinha 10 moedinhas no lencinho bonitinho. Uma moedinha caiu, o que ela fez? Ela varreu a casa, ela foi atrás, ela foi procurar até achar a bendita Ela não podia compensar, mudar aqui, cortar o pano e deixar aquela que se perdeu para lá? Não. E depois vem a parábola do filho pródigo. Um filho é pródigo, é próximo. Aliás, aquela parábola demonstra que aquele filho que estava junto do pai estava mais perdido do que o desgraçado que foi embora. Porque aquele voltou arrependido. E esse filho que ficou era um indivíduo que alegava que ele era muito bom, muito legal, que fazia tudo para o pai. É igual aqueles crentes, eu estudo, eu leio a Bíblia, eu frequento a escola, eu dou meu dízimo, então está tudo bem. Você está mais perdido que esse desgraçado que disse, eu matei, mas agora eu estou arrependido e quero Jesus na minha vida.
Mas aí tem um filho que está dentro e tem um filho perdido, né? Ele vai embora e depois ele volta. Então, as parábolas de Lucas, principalmente em Lucas capítulo 15, tem um ponto focal. Qual é o ponto focal? Interessante, está no capítulo 19, verso 10, quando Jesus diz o quê? O ponto das parábolas dos itens perdidos é este. Porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar quem? Que se havia perdido. Ora, se essa era a missão de Jesus, você quer outra missão para a sua vida? Não, eu vim para Deus resolver meu problema. Está doendo aqui, está faltando dinheiro, está faltando mulher, está faltando marido, está faltando não sei o quê, está faltando emprego, está faltando isso. E a gente vem para a igreja, e quem é líder que explora esse tipo de busca, oferece exatamente isso para as pessoas. Se eu anunciar aqui que vai ter uma noite da libertação e cura, isso aqui vai ficar lotado, não vai caber de gente de manhã, de tarde, de noite, de 1 em 1 hora. Você acredita? Uma vez me perguntaram aqui na EBC, pastor, quando é que tem culto de libertação? Era um crente velho, vindo não sei de onde aí. Pastor, quando é que tem culto de libertação? Eu disse, meu irmão, eu quero saber o seguinte, quando é que não tem libertação aqui nessa igreja? Porque toda vez que nós cantamos ali, os demônios fogem à libertação. Toda vez que a palavra é lida, tem libertação. Você quer o quê? Aí teve um dia, eu estava tão cansado desse negócio, que eu disse, Deus, eu tenho que arrumar uma lição aí para esse povo. Aí eu arrumei, uma quarta-feira à noite, o pastor Armando Bispo vai fazer uma oração poderosa. Aí eu disse, quarta-feira, pode trazer os coxos aleijados, traz todo mundo aí. Quem tem problema de coluna aqui? Ora, eu profetizo que tem alguém com problema de coluna aqui, hein? Ô profeta mais fajuto esse aí. Aí num domingo, uma quarta-feira, eu disse, pode vir. Rapaz, o culto de quarta-feira lotou. Aí eu disse, vocês vieram aqui, a gente vai orar, realmente vai ser uma bênção, uma maravilha, estava todo mundo esperando. Aí sabe o que eu fiz? Eu estava aqui na frente. Aí eu disse, todo mundo que tiver algum problema, quiser oração, agora é a hora do poder. Aí pode vir à frente. Aí o povo veio à frente. Quando o povo começou a vir, eu comecei a sair. Tchau. Aí a multidão estava lá na frente e alguns ficaram aqui atrás, certo? O irmão ficou sentado, esse aqui não tem problema de coluna, esse aqui está bem, não precisa de oração. Aí eu disse assim, irmão, faz o seguinte, vai lá na frente, impõe as mãos sobre aquele povo, porque eu vou sentar lá atrás e ficar assistindo, certo? Aí eu fui lá atrás, me sentei e fiquei assistindo. E naquela noite, Deus operou milagres ali, através de pessoas comuns. Mas era demonstração de que nós não precisamos de um lugar, de um momento, porque o Espírito de Deus está com a gente todo o tempo, toda hora, em todo lugar. Então essa é a nossa função, irmos atrás dos perdidos, e não fazermos do culto o único momento, como se o Espírito de Deus não tivesse em você, como se a unção fosse de um homem só. Ei, meu nome é Armando, a minha unção que está em mim é a mesma que está em você, amém? É a mesma, irmão. Então sai por aí impondo as mãos no povo, repreendendo os demônios e os diabos, porque aqui nós não vamos dar espetáculo para ninguém não, é lá no meio da rua. Lá é que ele vai ver a derrota, quando o povo de Deus se levantar, jovens, crianças, homens, mulheres, todos. E você diz, eu não sabia que eu podia fazer isso. Porra, agora está sabendo. Importa que eu diminua, que Jesus cresça. Importa que eu diminua e que a igreja de Jesus cresça. Glória a Deus. Olha aí, olha o poder que vai ser liberado aqui hoje à noite. Então vamos ao texto, né? Aí eu tenho uns minutinhos. Jesus está no sábado ali, na casa de um dos principais, e agora começa o texto em si. É bem rapidinho. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Então era uma grande ceia. Bodas do filho. Mateus capítulo 22, inclusive, trata disso. Atenção, igreja, os convidados são muitos. Quando a ideia de mais pessoas nos assusta,
Quando o círculo de amigos íntimos nos mantém num casulo inquebrável, impenetrável, o nosso banquete não é de Deus. Amém? Tem lugar na sua casa? Tem lugar no seu carro? Tem lugar no seu orçamento para abrigar os improváveis? Aqueles que não são os amiguinhos? Tem lugar no seu GR? Aí diz o texto: a hora da ceia enviou o seu servo, o Senhor, para avisar os convidados, e aí vem o convite. Tudo está preparado. Isso quer dizer que quando você sair por aí oferecendo alguma coisa, não se preocupe, porque Jesus já providenciou tudo. Ele é tudo que as pessoas precisam. Então, tudo está preparado. E aí, vieram os três com as três desculpas. Ele mandou o convite especial para alguns e olha o que aconteceu. As desculpas ao convite. A primeira: comprei um terreno e eu preciso ir ver o terreno que eu comprei. Hã? Como assim? Você comprou um terreno e não viu ainda? Ou desculpa esfarrapada. Porque alguém que compra o terreno, primeiro vê o terreno para não saber se é dentro d'água. Porque eu já vi gente comprando terreno que o terreno era dentro d'água. Então primeiro você vê o terreno. Olha a desculpa que se dá para não se atender um convite. Na versão moderna é do tipo assim: eu não vou porque eu fechei um negócio pelo celular, já autorizei o débito e agora eu vou ver onde fica o terreno, qual é o tamanho e como é o terreno. Desculpa esfarrapada, como diz o outro. A segunda desculpa: eu comprei 5 juntas de bois, ou seja, 5 pares de bois. Eu vou experimentá-los. Hã? Você comprou os bois e não sabe se ele é manco, se os bois são mancos, se são cegos, se dá certo, se são boas juntas ou não. Desculpa esfarrapada. É como você comprar uma calça e um sapato numa super liquidação e depois vai testar o tamanho do pé ou da calça quando chegar em casa. Hã? Você comprou um sapato e não sabe o número? Quando chegar eu vou ver. Ora, mandaram um sapato de bebê. E aí, que desculpa é essa, amigo? Quando você comprar, você examina primeiro. Então era outra desculpa para não atender o convite. E o outro disse: eu me casei, então estou em tempo de núpcias, tenho que me dedicar à minha casa, à minha mulher. Nada disso. Quando os negócios, os planos, os seus bens, quando pessoas nos fazem pensar que nós não precisamos do banquete de Deus, o que acontece é que a gente acaba comendo migalhas que não nos satisfazem. E a gente acaba só oferecendo às pessoas a dor e o vazio. Nós temos que não apenas atender o convite do grande banquete que Deus tem, e não darmos desculpas para continuarmos vivendo, comendo migalhas, comendo aquilo que nos faz mal. Sabe de uma coisa? Eu acho que o nosso problema com Deus não é tanto o que de mal, o que de errado a gente faz. Na minha concepção, Deus se frustra quando você faz opção por aquilo que é menos do que Ele quer te oferecer. Entende? Deus tem um banquete e você vai comer um fast food. Deus tem uma mesa farta e você vai se contentar com comida estragada. Deus tem algo bom para você, com fartura, e você se contenta com menos. É como assim, sexo. Deus tem o melhor no relacionamento entre marido e mulher, dentro do casamento, com respeito, e você corre para a prostituição. Tanto se vende quanto explora. E aquilo ali é como comer terra, ao invés de alimento sólido e saudável. Não é assim? Mas o sexo é bom, só que você se contenta com menos. Entende? E assim, o amor é bom, o relacionamento é bom você ter alguém com quem você possa caminhar. Mas o que acontece? Você, ao invés de entregar o seu coração a Deus em primeiro lugar, você entrega o seu coração a um homem, a uma mulher, e quando ele falha, você não quer viver mais.
Ele traiu, agora você quer trair. Ah, mas ele prometeu tudo. Sim, mas você se esqueceu que o amor maior, o banquete maior é o que Deus oferece. O Deus que te ama incondicionalmente. Ah, ele me abandonou, então eu não me amo mais, ninguém me ama mais, eu sou feio, eu não presto. Espera aí, quem está dando a você o referencial de valor é o outro, é a outra ou é o Senhor? Percebe? É aí que nós pecamos, quando nós nos entregamos a um amor menor. O vício da droga é a mesma coisa, te dá um high, te dá um up, te deixa doidão, te deixa alegre, feliz. Quando eu era menino, eu entrava nos bailes e eu não conseguia conquistar todo mundo e nem dançar à vontade sozinho, mas bastava tomar 1, 2, 3, pronto, acabou. Só que isso mata. Isso é podre, isso é doente, isso passa. E aí a palavra de Deus diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí é que tem a alegria perene, a alegria constante. É aí que você, embriagado da palavra de Jesus, do Espírito Santo, você fala. Você perde o medo, você perde a vergonha, porque Ele usa a sua disposição de se abrir e falar do amor de Deus. Não precisa da cachaça. Tem crente que se reúne e ele só fica alegre se ele tomar 3 copos de vinho, um negócio de vinho. Tem isso aí agora? Tem. Bora aqui. Não é que você não possa beber, mas se a bebida é a única forma que te faz feliz e alegre, tem algo errado no teu coração. Porque o Senhor tem que ser a fonte da sua alegria. É aí que a gente erra. Então Deus está nos convidando para um grande banquete. Qual é a sua desculpa? Entra, vem. E agora nós vamos ao seguinte: os caras disseram que não, e aí o servo disse: opa, agora chegou a hora. A reação do dono da festa. Vamos lá, para terminar. Ele diz assim, sai depressa. O tempo é agora. É rápido, vá pelas ruas, pelos becos da cidade, sai do templo, sai do conforto, sai da sua casa, sai do seu GR, vá pelos vales, pelos becos, pelas ruas da cidade. E outra coisa, chame os pobres, aleijados, os cegos e os coxos. Ah, agora eu sei, todo homem que eu encontrar de muleta eu vou pregar o evangelho. Não. Tem paraplégico espiritual, paraplégico emocional. E nós estamos vivendo no pós-pandemia uma paraplegia total. As pessoas estão doentes. Seja rico, seja pobre. E que o dono do banquete está dizendo para mim e para você é o seguinte: você não está dentro, você não é meu filho, você não é meu discípulo, meu agente. Então saia por aí e vai encontrar esses pobres de espírito, esses paraplégicos espirituais, paraplégicos emocionais. Aí você diz: mas eu também sou um. Mas agora você encontrou Jesus, e Ele está restaurando a sua vida. Você já deu 2 passinhos em relação à restauração, então agora divide os 2 passinhos que você deu e traga alguém, arraste alguém. Não fique querendo perfeição aqui agora não. Nós vamos entrar no céu manco, nós vamos entrar no céu com problema de coluna, nós vamos entrar no céu com problema de óculos, já viu? Então é isso, seja um agente, vamos aos becos, às ruas. Opa! E aí o servo volta. Ele disse: Senhor, já fiz o que o Senhor mandou, mas ainda tem lugar. Há lugar na casa. Pode entrar o grupo de louvor. Sabe por que Deus não quer desperdiçar a bênção, o banquete, a graça? Porque foi pago um alto preço. É para dar de graça o que recebemos de graça. Aí o Senhor ordena de novo. Presta atenção, agora é com você também. Com veemência. Ele diz assim: saiam pelos atalhos, longe dos muros, sai pelos caminhos, atalhos, e agora obriga-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Sabe o que quer dizer isso?
É quando você pega uma pessoa simples, como esses meninos da escola Otacílio, e você diz assim: vamos lá no culto, vocês vão apresentar. Eu não, eu. Aí você tem que empurrar, porque são pessoas que não se acham dignas. Os religiosos se acham dignos. Muitos crentes em Cristo Jesus acham que Jesus deve coisa para eles. Eles dizem assim: eu não entendo porque eu oro tanto, vou para a igreja, dou o dízimo e ainda fico doente. Ora. O apóstolo Paulo pensou a mesma coisa, ele disse: Senhor, me cura aqui que eu não estou enxergando nada. Oh, o grande apóstolo Paulo merece uma cura. E Jesus disse para ele o quê? Não. Ele pediu 3 vezes, Jesus negou 3 vezes e disse para ele o quê? A minha graça te basta, porque essa sua limitação é o sinal da tua fraqueza, e você vai ser forte quando você sabe que é fraco. Você está pedindo cura de quê? Para quê? Para você? Ou para a nação? Ou para as pessoas? Eu estou doente, mas eu imponho as mãos sobre quem é doente. E quando você se importa com a vida dos outros, Deus se importa com a sua vida. Amém, irmão? Você acredita nisso? Você já deixou Deus se importar com a sua vida? Ou você tem uma agenda daquilo que Deus tem que fazer? Traz meu filho, traz minha mãe, traz meu pai, traz meu primo. É tudo da família. É como Jesus naqueles dias, ele estava ali andando com seus discípulos e alguém disse assim: oh, chegou aí sua mãe e seus irmãos, chegaram aí. E Jesus não deu nem a mínima, deu a mínima. O quê? Quem são meus pai, mãe e irmãos? Jesus disse: são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque aqui para o cearense era assim, tipo: oh, sua maninha está aí. Maninha chegou? Para tudo, vamos dar atenção para a maninha. Chegou o primo, chegou o irmão, chegou a família. Jesus disse: não, a minha família são os que fazem a vontade de Deus. Jesus não está pedindo para você menosprezar as pessoas que são mais íntimas de você, mas que você abra os olhos para as Letícias que estão aí, e que precisam do teu amor, do teu afago, do teu abraço. Às vezes um abraço, um olhar, uma oração pode transformar a vida daquela pessoa. Não precisa eloquência, precisa amor e presença. Amém, igreja? E aí ele diz: manda entrar, obriga, traz para dentro. E é isso que nós queremos fazer, amém? Queremos sair nos vales, nos becos, nas estradas, nos condomínios, nos lugares de luxo, nos lugares onde ninguém entra. Talvez Deus deu a você um status em que você pode entrar nos grandes condomínios dessa cidade, que talvez muitos de nós nem possam entrar. Mas você está sendo chamado por Deus para convidar essas pessoas e arrastar esses paraplégicos espirituais, esses doentes espirituais para o grande banquete. Esses famintos para o grande banquete. E no fim vem a sentença, né? Eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Há lugar na casa? Sim ou não? Há lugar na sua casa, na sua vida. Vamos cantar isso? E refletir um pouco sobre essa palavra. O grande banquete está preparado. Multidões. Não seja mesquinho, não seja egoísta, meu irmão. Você é crente há 200 anos. Conhece a palavra de Deus de cabo a rabo. Tem todos os versículos decorados, memorizados. Professor de escola bíblica, teólogo profundo. Deus está querendo que você abra a boca. Deixe de ser figueira estéril. Gere filhos. Frutifique. Discípulo que faz discípulo, que batiza discípulos. Bora! Deus está nos chamando para um renovo. Está entupido, desentope, confessa. Deixa Jesus passar e limpar, e vai passar os rios de água viva pela sua vida. E Deus vai te usar para a honra e glória do nome dEle. Você vai trazer aqueles que virão para o grande banquete. Eis-me aqui, Senhor. Quantos podem dizer isso? Eis-me aqui, me usa, Senhor. Me usa. Eu não sei como.
Mas usa o teu esporte, usa tua palavra, usa tuas amizades, usa o teu negócio, usa tudo que você tiver às mãos, para que muitos venham ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero deixar um apelo aqui, para alguém que está me assistindo na internet, ou alguém que esteja aqui presente, que talvez veio nesse lugar para dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus aberto e publicamente hoje à noite. Quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui? Se estiver, levanta a mão. Deus te abençoe, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha ali, ó. Estou ouvindo outras não, ó. Glória a Deus. Tem mais alguém? Aí, você, menina, mulher de Deus. Aleluia. Aqui, ó. Glória a Deus. Sabe que quando o item achado tem festa nos céus, não é não? E aqui também. Vamos aplaudir o que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Vamos cantar como uma oração, uma meditação e uma resposta. Você que entregou a sua vida a Jesus, se quiser sair do seu canto e vir aqui à frente, pessoas vão orar com você aqui. Bora lá?